Valzinha, eu acho que a gente tem que parar aqui, porque o assunto que ele tá falando não tem nada a ver com essas perguntas. Não, mas tem sim, vai falar agora, pode perguntar. É? Glória. Pode Não, continuar. Amém. Você quer fazer outra pergunta? Hã? Isso dá um ótimo revelação. Mas Isso que ele tá falando, não tá falando nada. É legal isso. Olá, estamos de volta com o nosso Pod Transformadas. Eu sou a Etienne E eu sou a Val. e nós estamos aqui muito felizes, retornando o ano de 2026, cheio de novidades, cheio de convidados maravilhosos. E pra gente já começar esse ano com chave de ouro, profeta Marcelo Noronha, Amém. Deixa eu apresentar, primeiro dizer que é uma honra receber você aqui, né? Um presente para nossa vida, né, Valzinha? Com certeza. A gente sempre fala, a gente senta com o Marcelo 1 hora, é como se ele tivesse falado da Bíblia inteira pra gente. É uma coisa sobrenatural, viu? Amém. É uma honra, muito obrigada. Amém. E obrigada. Amém. Eu que agradeço. Amém, amém. Então vamos lá, deixa eu apresentar nosso profeta Marcelo Noronha, do Centro Apostólico Manancial, esposo da pastora Miriam, lindo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não é, Valzinha? É verdade. Doce, amável, não é? Que a gente Meiga. ama muito, meiga. E se eu vou ficar falando, vai ficar maior do que o currículo dele aqui. Ai, pai da Gabi, do Eliasaf, enfermeiro obstetra, psicanalista em formação e nosso amigo. Esse é o mistério. Esse é o mistério, amém. Que coisa boa, glória a Deus, Amém. muito obrigada pela presença e você não deixe de compartilhar esse episódio porque eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Então, a gente trouxe esse homem de Deus, né, valoroso, Sim. para o Senhor e para nós também, que tem nos abençoado e edificado a nossa vida. E tem muitas perguntas sobre profetas, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o papel do profeta. E aí eu gostaria que você falasse aquilo que você já começou falando pra gente. Tá certo. Sobre profeta, sobre profecia, Qual a diferença? a né? diferença. Certo. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande alegria. Meu Deus, quanta honra! Eu disse que honra estar aqui. Toda glória e toda honra é transferida ao Senhor e eis-me aqui como um canal. Bem, o Brasil, eu vou falar de um nível nacional, né? O Brasil, ele é constituído em termos de virtudes do Espírito pelas maiores denominações pentecostais do mundo, né? Porque elas são brasileiras, né? Eu acredito que eu possa falar aqui que é a nossa saudosa Assembleia de Deus e Deus é amor. Então, no Brasil, antes que elas fossem implantadas, não há referência, nenhum registro de que alguém orasse em línguas, de que alguém entregasse uma profecia. E isso aconteceu a partir desse feito da implantação vinda do coração de Deus, né, para a nossa nação, lá em 1911, que veio a Assembleia de Deus, acho que em 62, se eu não me engano, nasceu a Deus e Amor. Então, se nós cremos no poder do Espírito Santo como brasileiros, né, e oramos em línguas, por exemplo, e profetizamos, nós temos uma raizinha pentecostal aí em nós. Né? Então, eu queria começar identificando isso. Mas quando a gente medita na palavra e tem um discernimento dela, né, que ela já foi revelada pelo Espírito do Senhor, a gente consegue literalmente discernir, divulgar as coisas, né? O que é isso, o que é aquilo. Profecia, ele é um dom do Espírito, está em 1 Coríntios capítulo 12. E profeta é um ofício, né? Não vou dizer que é um cargo, né? Um chamamento de vida. Lá em Efésios 4:11, a palavra diz que o Senhor Jesus, antes do verso 11, fala que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ele desceu às partes baixas, pregou aos que estavam em condenação, e quando ele subiu, ele trouxe do cativeiro os que estavam cativos, e ali ele deu dons aos homens. E os dons que o texto fala em Efésios 4 são os dons ministeriais, não só dons de espírito, que é 1 Coríntios 12, 14, né? Eu costumo dizer que 12 e o 14 fala de dons e o 13 fala de amor. Eu disse que no meio
dos dons tem que ter amor, né? Senão os dons não fluem. Então, quando o Senhor ele dá dons aos homens, a palavra fala de 5 ofícios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, primeiro, a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma igreja estritamente pastoral. E não é uma invenção dos homens que tenham profetas, mestres. Eu gosto sempre de exemplificar. Você conhece alguém que é muito bom para ensinar a palavra, mas às vezes não é bom para cuidar de pessoas? Esse é um mestre. Você conhece alguém que ele chega na academia, ele chega no banco, ele chega em todo lugar, alguém abre a vida para ele e ele consegue ganhar essa pessoa para Jesus? Talvez ele não consiga cuidar, mas ele consegue ganhar. Esse é um evangelista, né? E profetas entram nesse meio, né? De apontar destino, de revelar. E eu quero divulgar isso aqui nessa tarde, até mesmo, e que esse podcast alcance um nível nacional e internacional para que haja uma clareza do Senhor sobre isso. Profeta não é quem Deus usa a boca e diz: eis que eu te digo. Entende? Porque profecia é um dom, mas não quer dizer, isso é um pouco complexo para entender, mas eu vou aqui devagarzinho, que é para todo mundo compreender isso. Profecia é um dom. Vou dar um exemplo. O espírito da profecia ele pode descer sobre qualquer carne. Lembra da promessa? Que é assim: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão. Então qualquer pessoa pode ser tomada em profecia. Saul não era profeta, mas quando ele se encontrou com os profetas, ele profetizou. E a Bíblia diz que a vida dele não foi mais a mesma. Então ambientes proféticos, como o Senhor me disse, eu já comentei isso com vocês, né? O Senhor falou para mim em outubro do ano passado: ambiente profético é um ambiente restaurador. E eu creio que é esse ambiente mesmo que nos transforma, que nos molda. Mas voltando à questão dos profetas. A profecia, Deus usou quem na Bíblia, por exemplo, que era atípico? Uma jumenta. E ela não era profetisa jumenta. Entendeu? Então Deus vai usar quem Ele quiser. Deus vai usar quem Ele quiser. Mas não quer dizer que essa pessoa seja um profeta. Ser profeta é um ofício que você carrega. Entende? É algo que Deus determinou antes mesmo que você nascesse. Você já nasce com aptidão, dons a serem governados e submetidos ao Senhor. Assim como um pastor já nasce com coração pastoral, como um mestre já nasce com coração ensinador, como um apóstolo que nasce com coração colonizador. Então, um evangelista nasce com essa piedade, esse amor que vem do Senhor para alcançar várias vidas. Então, eu queria distinguir isso. Que profecia é um dom, ou o espírito da profecia vem sobre qualquer carne e vai usar, né? Deus vai usar quem Ele quiser, como usou a jumenta, mas profeta é um ofício. Assim como era Samuel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Elias, Eliseu, né? Eles carregam uma jurisdição. Nós, profetas, carregamos uma jurisdição diferente. Aquele texto de 1 Samuel, acho que 19, que eu comentava semana passada, o Senhor falou para Elias, né? Sai da caverna, unge 2 reis e um profeta. O que escapar da espada do primeiro rei cai na da segunda, mas o que escapar na segunda não escapa da espada do profeta. Por quê? A jurisdição que os profetas carregam, ela é diferente. O que um profeta faz, profeta Marcelo? Se você pegar a palavra e você olhar ali para Jeremias, para Isaías, né? Você vai perceber. Ele fala assim: eis que o Senhor me instituiu profeta sobre as nações, né? E um profeta institui reis e destitui reis. Um profeta faz curar e faz ferir. Então nós carregamos uma jurisdição de decisão, de nascimento, de gerar. Influenciamos sobre várias fontes, sobre várias coisas. A minha apóstola, a apóstola Virna Grifo, ela costuma nos ensinar e dizer que profetas carregam uma chave no pescoço, que abre várias portas. Ou seja, a gente entra em várias jurisdições de tempo, de magnitude, de autoridade, né? Profetas não são só aqueles que revelam. Nós temos profetas na nossa tropa de profetas. Eu tenho 2 anos que estou à frente da tropa, na coordenação da tropa de profetas. E nós temos profetas que Deus não toma a boca em profecia no eis que eu te digo, vamos dizer assim, né? E são profetas que trazem uma palavra revelada, uma palavra maturada, uma direção. Temos profetas específicos de sonhos. Então é muito vasto, entende? É muito vasto. E a gente vai desenrolando isso aqui. Muito bom. Marcelo, nós sabemos que existem os 5 ministérios, né? Profeta, pastor, evangelista, mestre e apóstolo.
tá na Bíblia, mas e por que as igrejas não ungem os 5 ministérios? Certo. Nós costumamos usar o termo comissionamento por ser uma unção com envio. Sim. Porque tem pessoas que elas só são consagradas e elas não são enviadas. Então elas têm um peso de unção e não usufruem dele. Então quando você comissiona, por exemplo, um pastor, o pastor tem um efetivo dele. Né? Assim, que ele vai fazer, o que ele vai cuidar, o que ele vai amar. Tem igrejas que não abrem o seu coração. Eu digo que Deus ele é muito misericordioso. Embora Deus esteja na palavra, eles não se aprofundam e continuam agindo da forma que eles entenderam que é para agir, não discernindo o que há na mente do coração do Pai, né? E é uma questão dos profetas ouvir o que há na mente e no coração do Senhor, discernir isso e executar, porque não adianta de nada Deus te dizer, Val, eu quero que você faça tal coisa, e você fingir que Deus é apenas uma voz e que você não vai dar ouvidos a essa voz. O que acontece? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, onde ele fala que há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, há uma questão hierárquica, vou dizer da igreja brasileira. Por exemplo, que muitas vezes a igreja brasileira ela acha, por exemplo, que o evangelista é um cargo menor que o pastor, por exemplo. Tem denominações que você vai a evangelista, depois você vai a pastor. E na Como verdade, se fosse uma escada. E os 5 ministérios não são uma escada. Você é forjado antes para você ser o evangelista. O evangelista, ele não é pastor. Não adianta. Ele busca, mas ele não consegue fazer aquele cuidado, Isso. Né? Do dia a dia, do zelo. Isso. Quem vai zelar é o pastor. Coloque um evangelista para cuidar de uma igreja. Ele vai encher a igreja, mas ele não vai fazer com que ela permaneça cheia. Porque ele só sabe ganhar. Sim. Ele não vai conseguir consolidar essas pessoas. E Deus usa cada um na sua área. Então é necessário que se distinga isso. A nossa questão foi um roubo romano ainda, né? Uma instituição de Roma, porque onde é o berço do cristianismo? Israel. E quando você vai olhar para hoje, qual é o lugar, qual é o berço do cristianismo que eles dizem ser? Roma, Vaticano. E na verdade o nosso Cristo, já que é cristianismo, ele é judeu, ele nasceu em Israel. Olha, eu acabei de ter uma... Quem não entende de visão profética vai chamar isso de déjà vu. Eu acabei de olhar para vocês e vi que eu tinha sonhado com isso. É mesmo? Diante de Deus, eu estou com a mão na palavra. Olha que coisa boa. E a gente sabe, na verdade, que são percepções proféticas, né? Olha, eu não lembrava que eu tinha sonhado isso, né? Glória a Deus. Então, tá tudo escrito, né? realmente já estava determinado pelo Senhor, né? Então, vamos lá para que a gente possa receber o entendimento. Quando Jesus começou o ministério dele, ele chamou 12 pastores? Não. Ele chamou 12 apóstolos, não foi assim? Então nós entendemos que os apóstolos eles foram sacrificados, né? Foram mortos, perseguidos, né? Ali por Roma. Então assim, tentou-se calar a voz apostólica, tentou-se calar a voz profética, tentou-se calar a voz evangelística, mas o que acontece? Quando instituiu, eu esqueci o ano, mas que Constantino, se eu não me engano, institui como o cristianismo como sendo a religião oficial do país, né? Então ele dá liberdade aos cristãos. Porque o que acontece? Aconteciam antes como se fossem células, né? Isso, nas casas. Só que eles tinham, vamos dizer assim, haviam poucos olheiros para estar dentro de cada casa para dizer o que esse povo estava pregando. Então o que se institui nos anais da história, lá você vai perceber, institui-se o entendimento de que houve uma liberação para que todos fossem para dentro de uma só capela, que para os crentes foi uma liberdade, mas na verdade foi no intuito de serem observados, né? Então perdeu-se muito. Então por isso que a gente sempre diz, quem é crente mais antigo, que a primeira igreja é a sua casa. Tem gente que pensa que a sua casa é a continuação da igreja. Não, a sua casa... A sua casa é a primeira igreja e a igreja onde você congrega, a eclésia em si, lá com seus irmãos, é a continuação dessa primeira igreja que é o teu lar. A gente tem que ter esse entendimento, né? E ali é onde Deus vai fazer, onde Deus vai moldar, onde Deus vai apontar ministérios. E com essa questão de jogar todo mundo para dentro da igreja, né, tirou essa liberdade de dentro de casa.
E aí o que acontece? Esse roubo, né? Vamos dizer assim. Então eles conseguiam observar o que os crentes estavam dizendo. Monitorar, essa é a palavra, monitorar. E assim como houve uma questão patriarcal de questões, por exemplo, relacionadas a padres, também houve uma questão patriarcal a pastores. Entende? Então instituíram-se pastores, né? Para cuidarem do rebanho do Senhor. Lá em Atos 20, 28, se eu não me engano, diz que... Vamos olhar aqui para a gente não errar. Se eu não me engano é Atos 20, 28. Diz assim: juntamente com o Espírito Santo, os bispos cuidavam do rebanho do Senhor. 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a função de pastoreio local, digamos aqui que essa xícara aqui é uma igreja física, né? As 4 paredes. A função de pastoreio é de um bispo, independente, biblicamente dizendo, independente se ele é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, porque bispo não é unção de ofício, bispo é cargo. Entende? Você está bispo hoje porque você está responsável por uma casa, uma igreja, uma congregação. Mas você pode não estar bispo amanhã. Agora, ofício de 5 ministérios, você está tomando banho, você está dormindo, você é pai, você... Entende? Isso. E é uma questão mais cultural. Temos também uma outra situação em que muitas igrejas, elas comissionam pastores e elas acham... Elas entendem, porque quando você é comissionado, tudo nós temos que ter uma visão espiritual. No céu é depositada uma patente espiritual sobre você. Vamos colocar aqui polícia militar. O soldado, aí depois acima dele vem cabo, né? Aí depois vem sargento, vem acho que subtenente, tenente. Os que estão acima governam os que estão abaixo, né? Assim? E, por exemplo, se um soldado der uma ordem e, digamos, um tenente chegar, a voz do tenente, a patente do tenente é superior à voz do soldado, né? Assim, como o Senhor falou, né? Eu tenho homens, como o centurião falou, né? Eu tenho homens a minha ordem, e se eu digo vai, esse vai, né? Aqui é uma questão de onde operacionalizar, né? Nós temos que distinguir essa questão do pastorado, não para governo de pessoas, porque quem cuida biblicamente são os bispos. O versículo foi muito, muito, muito claro. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então o Espírito Santo vai direcionar que Val, que é pastora, vamos supor, se torne bispa de tal igreja para cuidar daquele povo. Primeira coisa para desmistificar, não é porque você é pastor comissionado, que você é consagrado a pastor, que você vai cuidar de uma igreja. Existem 7 reinos na sociedade. Nós temos uma profetisa em nosso meio, que hoje está bispa, ela é bispa no estado do Piauí, mas ela é profetisa, o comissionamento de ofício dela. Ela antes de estar ela tem 2 reinos, que é religião e família. Ela era profetisa da família dela, entendeu? Tem pessoas que pensam que se você não tem uma igreja, você não tem o porquê executar o seu ofício. E uma questão quanto às igrejas de que só comissionam a pastores. Na hora que a unção desce, uma patente de pastor vai descer. Então vamos supor que Deus o chamou, eu gosto muito desse exemplo, às vezes Deus chamou ele para ser um mestre. E aí a igreja vai esperar que ele seja um pastor. Com o passar do tempo, vai ficar muito pesado para ele. Porque se o fardo do Senhor é leve e suave, não tem por que ficar pesado, né? Mas se você veste uma roupa que não lhe serve, olha as armaduras que Saul deu para Davi. Sim. Não era assim? Eram armaduras grandes, pesadas, e ele ia executar o que Deus estava mandando, mas não com as roupagens de Saul. Sim. Davi seria rei também, mas não com a mesma armadura de Saul. Então isso a gente pode distinguir e levar para pensar sobre os 5 ministérios, né? Se Deus te chama a ser um evangelista, você não tem como executar um pastorado, porque vai pesar sobre você. Aí você começa com depressão, a pessoa começa, ai não, estou desestimulado, não quero. Aí a gente começa, meu Deus, mas uma pessoa é uns 5 ministérios, como a gente costuma dizer, né?
É um profeta, é um apóstolo, é um evangelista. E tá tão assim para baixo, porque sobre os ombros dele está um peso que não é dele. Está no lugar errado. E está no lugar errado. Tem igrejas que falam que você pode ser comissionado a pastor, como é o organograma deles, né? Porque não, vamos dizer assim, não ouve o que há no coração e não ouve na mente de Deus. Então, porque como o costume é apenas pastores, eles vão continuar comissionando a pastores, mas eles falam que cada um podem ser os 5 ministérios. Há uma jurisdição espiritual dispensada através de um óleo na sua cabeça. Você não tem como ser comissionado a pastor e você ser um evangelista, executar com autoridade as jurisdições que um evangelista entra num prostíbulo, numa praça, no hospital, entende? Então você precisa discernir todas essas coisas. É a mesma coisa assim, eu te dou um título de enfermeiro. Isso. Aí eu digo, agora tu vai ser enfermeiro de saúde pública, sem tu ter nenhuma especialidade. patente. Isso, eu não ter estudado sobre aquilo. Você eu vou chegar... é médico, aí agora Isso. eu vou te botar como neurologista. Isso, não tem como. Nós somos, vamos supor que sejamos médicos, sejamos enfermeiros, mas tem os graus de especialidade. Eu sou obstetra, eu sou parteiro. Isso. Eu sou parteiro. Eu só faço parto nos últimos 5 anos da minha vida. Eu acho que eu não me lembro mais de como é que faz um curativo. Então, assim, se me joga numa emergência, num pronto-socorro, eu posso ter uma noção, mas eu não executo bem. Sim. Então, assim também são os ministérios. Numa UTI, meu Deus, que Deus me livre e guarde. A não ser que Deus tenha um propósito e eu vá para uma UTI, mas se não, sabe o que eu vou fazer lá? Vou ser o profeta lá. Deus ressuscita todo mundo, socorro. Porque eu não sei o que fazer na hora de uma parada, de um negócio, que eu sei conduzir parto. Sim. Entendeu? Pré-parto, parto e pós-parto, imediato. É com a gente. Uma sutura de períneo, uma coisa... É com a gente, mas porque eu estudei, eu vivo isso. Você vive, se especializou. Isso, me especializei nisso. Então nós não temos como, por exemplo, confundir as coisas. Se você é um pastor, você é pastor e você vai ser feliz. Eu digo que minha esposa, ela é uma pastora e muito feliz. O coração da pastora Miriam, ele é um coração pastoral. Ela é aquela que faz a comida e diz, meu Deus, eu lembro de uma irmã que estava parida, ela disse assim, meu Deus, será que essa irmã comeu hoje? Fez o bolo, porque geralmente a mulher que está parida, ela não tem hora direito para nada, né? Mandou esse bolo e essa irmã foi muito grata a ela. Então esse é o coração pastoral. Uma vez me botaram para liderar... Deixa eu só falar uma coisa pra Miriam aqui, Miriam. Que você tem esse coração, eu gosto de tomar pingado com bolo. Lembra de mim, eu não tô parida não, mas lembra de mim. Lembre-se dela, vamos receber esse povo para tomar um pingado com bolo lá em casa. Posso fazer outra pergunta? Claro. Então, vamos lá. Eu queria saber, como é que a pessoa, ela, ao longo da jornada dela, porque isso vai, acho que Deus vai mostrando e vai fluindo, né? Que ela descobre que ela é, em qual determinado ministério ela foi chamada para acontecer. Quando você descobriu que você era um profeta, quando isso acontece? Me explica para as pessoas, porque eu só vim descobrir que eu era profeta porque Val me disse. Porque eu não sabia. Olha né? só. Então explica isso. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Eu vi uma frase ontem muito interessante. O chamado chama você. Chama você. É bem isso. O que acontece? Você vai perceber que toda a sua vida, quando você é comissionado, eu escutava esses outros profetas que foram comissionados antes de mim, falava assim, Marcelo, quando você for comissionado, você vai perceber que as suas asas vão se abrir, os seus olhos, porque nos arquétipos, né, vamos assim, nos símbolos que definem os 5 ministérios, os profetas são águias, né? Eles falavam assim, seus olhos vão se abrir, suas asas vão nascer. Então, mesmo que Deus já te use, você vai planar. Eu lembro de uma profetisa que falava isso. Você vai planar. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando o óleo desce sobre a sua cabeça, você começa a entender que você já nasceu com aquele chamado. Toda a sua vida compeliu para ele, porque Deus vai te estruturando e te conduzindo para que você chegue ao seu chamamento. Um pastor, ele vai perceber que as áreas com que ele vai lidar foram áreas que ele viveu durante a vida. Os profetas também. Profetas geralmente são pessoas posicionadas, são aqueles profetas que trazem alinhamento, direcionamento, destino, literalmente destino, porque quando os olhos de Deus vêm, né, que revelam, quando eu uso esse termo de dizer que quando os olhos de Deus vêm, quando os olhos de Deus revelam, ele literalmente revela o que está oculto e escondido, né? Então assim, não tem hora, não tem lugar, então também não tem limite. Então a gente é que vai aprendendo a dosar e entender como Deus trabalha. Você vai perceber que profetas são pessoas que precisam ser voltadas à oração,
voltadas à renúncia, são extremamente expostos à guerra o tempo inteiro. Então, o que acontece? A primeira guerra do profeta é contra ele mesmo. O profeta, ele precisa viver em constante techuvá, que é um termo que a gente usa para arrependimento, né? É um termo hebraico que é retorno. O profeta, como geralmente os profetas são entusiastas, assim, eles são assim, né, cheios de ânimo, de ímpeto, de força, né? O profeta, ele é muito afoito. Então, assim, o profeta, ele vai, é necessário que ele dê o passo, mas chega lá, o Senhor fala, não é bem isso. E até mesmo para tratar o coração do profeta, Deus faz com que ele retorne, que ele reconheça que ele é falho, que ele é faltoso, que ele está errado, que não é assim, que ele tem que se arrepender. Deus faz com que o profeta venha publicamente dizer, por exemplo, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo. E feliz é aquele que escuta o Senhor, né? Feliz é aquele que ouve o coração do Senhor. Então você vai perceber que a sua vida, ela compele para o seu comissionamento. Outra coisa, outros profetas, outros pastores, outros mestres que vão te acompanhar na igreja, eles também vão identificando, e o próprio Espírito do Senhor revela. Eu me lembro de uma vez, de uma pastora no nosso meio, ela ainda não havia sido comissionada, que eu fui orar por ela e o Senhor disse assim, diga a ela que ela será uma pastora conforme o meu coração. E ela jurava que ela era uma profetisa. O esposo dela é um profeta, porque o termo profeta é um radical, né? Aí o profeta é o homem e o termo feminino para profeta é profetisa, né? E o Senhor falou naquela hora para ela, tu serás uma pastora segundo o meu coração. E inclusive ela cuida do ministério de ação social da igreja. Então nada mais pastoral do que isso, né? Verdade, então assim, o Senhor deu norte. Então eu como profeta apontei um destino para ela. Tá vendo então, que as pessoas têm uma dúvida? Não tem. Tem uma questão assim, eu sou o quê, né? Porque tem um coração cuidador, mas é uma profeta. É uma profetisa, Não isso é? mesmo. É isso. Você é minha profetisa! E ela é profeta mesmo, gente. Ela é. Profetiza, De profetiza. ofício. Essa é. Nós vamos orar porque Deus vai fazer descer um olho na cabeça dela de profeta. Nasceu pra isso. Nasceu mesmo. Eu penso muito assim, ó, quando Deus nos faz, por exemplo, ele fez a águia, né? Que você deu o exemplo aí do profeta águia. Aí você pode até guardar essa águia, mas a natureza, a essência dela, é assim. por mais que você guarde, Ela no dia que você fugir, saltar, ela vai voar. Ela vai voar, literalmente. Então, assim, é isso. o profeta, aí pro profeta e pro evangelista, no dia que você dá liberdade, Ele vai fluir e naquilo. entendimento, ele vai fluir no naquilo. chamado. É isso mesmo. Tem uma coisa que o Senhor tem falado comigo, que é sobre restauração, que eu queria até deixar gravado aqui. Em outubro, eu posso contar uma visão? Pode, Posso, claro, né? deve. Em outubro do ano passado, eu vinha de uma viagem de Goiânia. E aí, assim, para quem está assistindo, ouça com os olhos com os ouvidos do Espírito, né? Abre o seu coração. Porque eu vou falar de uma experiência minha. Sim. Eu estava dirigindo, a minha esposa estava ao lado e o meu filho mais novo estava dormindo. O Eliasaf estava dormindo. Abriu uma tela na minha frente, mas não tomou a minha visão de dirigir. É algo no reino do Espírito ali que você está conectado. É um sobrenatural de Deus, Abriu uma tela e essa tela se dividiu em duas. E aí, a tela da esquerda, antigamente nas igrejas havia muita tarde da bênção, horários de oração, né? Era tipo uma tarde da bênção e entrava um mendigo, na minha visão. E as irmãs que estavam ali, os irmãos, os irmãos estavam ali orando, oravam por esse mendigo e começavam a lavar o mendigo. E ele era limpo de toda sujeira. Eu lembro dele com um saco de lixo nas costas, né? De trecos, né? Que às vezes eles andam. E aí o Senhor me mostrava que a primeira coisa que ele fazia era abandonar, né? Aquele saco. E elas iam tirando. De uma certa forma que trocava a camisa dele. Quando elas banhavam ele, a camisa dele era trocada por uma camisa limpa. A calça dele era trocada por uma calça limpa. E aí depois eu já via sapato nos pés, eu via toda uma coisa. E ele com uma Bíblia. E ali ele já começava a pregar. E aí, isso era a visão da esquerda. No quadro da direita, havia um irmão, no mesmo ambiente. Enquanto aquele mendigo estava sendo tratado, um irmão que já era crente, na hora dos louvores ali com a mão no peito, mas ele abria os olhos e se desintonizava. Vamos dizer assim, naquela visão. E eu via quando aquela sujeira do mendigo que escorria pelo chão, ela chegava aos pés daquele homem e ela ia
enchendo o homem e ele se tornava como um mendigo. E os dois estavam no mesmo ambiente. Aí o Espírito do Senhor falou assim para mim, o ambiente profético, olha isso, o ambiente profético é um ambiente restaurador. Eu tomei um susto e percebi assim como se fosse assim, algo muito valioso vindo do céu. Senhor, meu Deus, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu falei, Senhor, o Senhor tá me dando uma pérola mesmo do céu dizendo isso. E eu dirigindo ali, o Senhor dizia assim, o ambiente profético é um ambiente restaurador. Amém. Eu, meu Deus. E me mostrava o mendigo. E aí o Senhor dizia assim, ó, mas Satanás tenta contaminar o profético. Quando ele não, ele tenta calar o profético. Quando ele não consegue calar o profético, ele faz de tudo para contaminá-lo. E era o que aconteceu com aquele moço que estava na visão da direita. Que ele era limpo, estava em um ambiente de igreja, mas ele foi contaminado. Ele se perdeu dentro da igreja. Então eu queria deixar esse testemunho. E o Senhor tem muito falado comigo sobre isso, sobre restauração. Restauração, restauração, restauração. Deus, Ele faz a primeira obra de restauração em nós. Né? O Senhor vai nos apontando as nossas mazelas, vai nos transformando, vai nos movendo, vai nos tratando, para que a gente ouça, a gente tenha facilidade de ouvir e de sentir o que há na mente e no coração do Senhor. Por isso do Tejuvá, né? Por isso o Techuvá, o retorno, o arrependimento. Eu digo que eu vivo em constante arrependimento. Todos os dias, quando eu dobro meu joelho, eu digo, Pai, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, Senhor, eu me arrependo disso, daquilo. Senhor, me perdoa, Senhor, eu confesso, eu renuncio. É uma constante limpeza, uma constante... Eu não estou aqui porque eu tenho a perfeição, não. Tá longe de mim ainda, infelizmente, né? Porque eu queria muito estar perfeito diante de Deus. Mas eu estou aqui, eu acredito. Eu estou aqui em questão de comissionamento, em questão de escolha de Deus, porque eu acredito que em tudo Deus me leva a querer preservar esse coração arrependido, sabe? Amém. Porque não é que você não vai errar, não é que você não vai falhar, mas você precisa ter um coração arrependido. Um coração em Techuvá, né? Para ouvir o Senhor. Se eu endurecer o meu coração, eu não vou ouvir o Senhor. Silencia, né? Silencia, literalmente, silencia. Eu acho que os profetas precisam disso e todo mundo precisa disso. Então, entendamos que se você tem um chamado que não é pastoral, não aceite uma unção pastoral sobre a sua cabeça. Vai pesar sobre os seus ombros, entende? E Deus há de fazer conforme a vontade dele. Tem um versículo em Atos que fala que o Senhor haverá a necessidade da restauração de todas as coisas. E essa restauração nós entendemos que seja a restauração desse plano de ofício do Senhor. Quando o Senhor nos institui como igreja, fala que os céus estão retendo a vida do Filho do Homem até que todas as coisas estejam restauradas. O Senhor, como assim? Porque o Senhor vai vir nos buscar em meio ao caos, né? Então, não haverá restauração primeiro para que Ele venha, em questão de fim de mundo, fim das coisas, né? Em meio ao caos que o Senhor virá e não haverá restauração ainda. Ele vem para restaurar. Mas esse texto de Atos, eu vou procurar aqui para a gente encontrá-lo aqui em Atos. Mas Atos 3 mesmo, acho que é 3. Enquanto você está procurando aí, Sim. me veio aqui, né? Quantas pessoas são comissionadas, ungidas, né? Porque o pastor tem um chamado pastoral aí, comissiona a esposa também como pastora. E isso é um risco né? enorme. Porque é casado, só porque é casado. Tudo Não a gente pode. entende, né? A gente entende. Porque talvez ela não é uma pastora, talvez ela é uma evangelista, ela é uma Você e a mestra. sua esposa. É isso Você mesmo. é profeta, ela é pastora. Se eu botar meu manto de profeta em cima dela, vai pesar sobre ela. Aí né? às vezes a gente fica assim, poxa vida, casou com o pastor, ela sabia do ministério dele, tinha que ser uma pastora também. Isso, ou Não então... Porque a gente acha que só isso dentro da igreja. Isso, né? e sabe o que acontece muito? A gente tem uma profetisa, que eles foram de uma outra estrutura, muitos anos, de vida ministerial. Ela é esposa de um pastor, né? Eles foram pastores, e ela estava comentando que as coisas que ela tem aprendido como profetisa são uma novidade para ela. Tipo assim, eles têm 30 e tantos anos de ministério, porque lá ela era a esposa do pastor. Porque ela nunca se sentiu pastora e nunca foi reconhecida nem como pastora. E eu disse, mas foi um livramento, porque você não foi pastor, você não é pastora, você é uma profetisa. Entende? E se as pessoas não entendem isso, e eu creio que o Brasil tem muito disso. O Brasil tem unções,
unções específicas para serem liberadas dessa restauração dos tempos. O Brasil tem promessas maravilhosas, né? E assim, eu creio que Deus tem isso. Com a restauração individual de cada ministério. Isso, né? eu creio assim. Restauração individual. Eu creio verdadeiramente mesmo. Eu queria compartilhar com vocês Atos 3, 21, mas eu queria começar do 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, ou em algumas outras retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então os céus, eles receberam Jesus e o retém para que a restauração de todas as coisas venham. E nós cremos muito que a restauração seja esse plano original do Senhor, como aqui em Efésios 4, deixa eu abrir aqui, Efésios 4, ora, a partir do verso 9, ora, que quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, por que existem os 5 ministérios? Para que existem 5 ministérios? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí você pergunta, profeta Marcelo, até quando haverão comissionamentos de 5 ministérios? Porque até o que a igreja viveu hoje, porque ela não está na totalidade sendo comissionada, cada um no seu quadrado, foi um roubo. Então nós fazemos parte dessa geração que vai ver as pessoas sendo comissionadas na sua linha sacerdotal correta, né? Até quando? Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só. Então, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que condizem com o erro. Então é necessário que hajam pessoas comissionadas em suas áreas específicas. Quem vai ensinar? O mestre. Na mão dos 5 ministérios, o mestre é esse dedinho. A gente fala que ele vem com a palavra limpando lugares onde os outros não entram. Ele limpa o olho, que é muito sensível, ele limpa o nariz, ele limpa o ouvido, ele limpa a mão, né? Mas o dedinho, ele entra em lugares que os outros dedos não entram. Sim. O profeta, esse dedo, ele aponta o destino. O pastor, ele é representado por esse dedo, que é o anel do casamento, né? O pastor, ele é casado, é o pastor o que ama. E o evangelista é aquele que chega na frente. Ele está na frente aqui, ó. Ele é o maior dedo, ele é o que vai ganhando. Ele vai ganhando isso. E o apóstolo, ele é aquele que é colonizador. O termo apóstolo vem do termo dos fenícios, porque eles eram chamados de apóstolos porque eles andavam de ilhas por ilhas, colonizando os lugares. Então Jesus usou esse termo apóstolos, levando essa alusão, esse entendimento também, sobre que os fenícios, eles andavam com as embarcações levando púrpura, roupa, eles ajudavam na colonização de várias ilhas, né, vários povos. Tanto que o alfabeto fenício, ele tem fundamento sobre quase todos os idiomas do mundo, porque eles passavam colonizando. Então apóstolos são colonizadores. Ninguém vai ser comissionado a apóstolo e vai permanecer no mesmo lugar. Ele vai ser girado assim, ó. Deus vai mudar ele de localidade, de estratégia. E os apóstolos, geralmente, eles tocam o profético, tocam o evangelístico, o pastoral e o mestral. E existem veias miscigenadas, que são veias, por exemplo, eu sou profeta, mas eu sou um profeta mestral. Eu sou um profeta e a minha segunda veia é o mestral. Comigo tudo ou vai na palavra ou não vai em nada. Entende? Às vezes a Miriam também é uma pastora, ela é uma pastora profética. Porque às vezes o profético da minha esposa, ele é tão atinado, o meu irmão gosta de brincar, ele fala assim, você não faça nada, porque ela fecha o olho, ela sonha, e ela sonha nitidamente. Ela tem um profético bem atinado, né? Eu te brincar aqui. Então são veias miscigenadas. E é um sinal de que você não vai ser unicamente, digamos, por exemplo, um pastor engessado.
né? Entendendo que o seu principal ofício é a comissão na qual Deus determinou sobre você. Amém? Amém. Glória a Deus. Marcela, eu queria perguntar uma coisa para você, assim, ó. A gente também vê, assim, muitas pessoas indo atrás do profeta para receber palavra, né? Demais! Para receber A famosa profetada. a profetada, a profecia. Pediu uma né? palavra, né? Eita, meu Deus. A gente entende que isso não é um coração que ainda não conhece as escrituras, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa errada de se fazer. Mas você deixar também de ler as escrituras para estar atrás só de profecia, não é correto, né? Então, assim, porque a gente vê muita gente assim, né? Ela não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com o corpo. E corre atrás dos profetas, e né? fica correndo atrás de profetas, né? E aí, e tem profeta que gosta disso também. Tem profeta. Tem também gente que gosta Infelizmente, disso. Tem tem pessoas pessoas que que... tem falsos profetas. Tem pessoas que não foram restauradas ainda. O ministério contaminado. Tem um dom, porque dons, infelizmente, eles podem ser contaminados. Frutos, não. Eu costumo dizer isso, né? Ensinando isso nas escolas proféticas que eu já ministrei. Eu costumo dizer que os frutos, eles não têm como contaminar. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Isso, não há nada que os contamine. Mas os dons, infelizmente, às vezes eles podem ser contaminados. E a gente precisa de um dom chamado discernimento de espíritos, né? Tem até uma questão na Bíblia, né? Que o rei chama os profetas e diz assim: tem algum profeta no meio desses que vai profetizar contrário? Porque eu queria ouvir uma outra palavra. Então estão escassos esses profetas. E é nesse quesito que eu me baseio. Eu não quero ser um profeta, nunca quis ser um profeta que fale como os outros. Eu tenho muito medo de egrégora. A egrégora, o significado de egrégora, ela é um poder, digamos, que se institui sobre um lugar onde as pessoas começam a falar a mesma coisa. É um campo de energia coletiva, formado pela soma de pensamentos, emoções e instituições de um grupo de pessoas, religioso, familiar, corporativo ou social, agindo como uma alma grupal que influencia seus membros. Então, tem um pessoal que eu caminho com eles que são muito retos. É o Ministério Avança Judá, pastor Alisson Cassiano e profetisa Arielle. Eu faço questão de falar o nome deles aqui porque eles são muito retos em Deus. A gente já caminha juntos há uns 5 anos. E tem uma coisa, e assim, parte da minha formação profética, além de vir do Centro Apostólico Manancial e de alguns outros lugares também que o Senhor foi conduzindo, vem muito deles porque eles carregam um profético muito limpo. E eles batem muito na tecla contra essas questões das egrégoras. Às vezes você chega em um determinado lugar, todo mundo tem as mesmas revelações, ninguém tem discernimento de ouvir o Senhor para ver se realmente é aquilo. Então eu acho que a gente não pode partir para isso. Sempre ter uma reserva de unção ali, ó. Senhor, eu quero ser o profeta da desconfiança. Tipo assim, vou desconfiar de algo e vou buscar em Deus de que aquilo não está correto. E o que acontece? As pessoas buscarem, como você comentou, os profetas para consultar, não é errado. É bíblico, inclusive. Os profetas, eles são constituídos mesmo para serem consultados como voz de Deus. Os reis, sim. Todo rei tinha que ter pelo menos 3 profetas. Na verdade, profeta é uma execução de sacerdócio, né? Então não existia reinado algum sem terem profetas pelo menos 3. E o que acontece? Antes de tomar qualquer decisão, não foi só Davi, que era um rei temente ao Senhor, não. Todos os reis consultavam os profetas para ver qual era a tática de guerra. Se obedecer era outra coisa. E se obedecer era outra coisa, isso mesmo. Mas o que acontece? Eu costumo dizer que profetas não podem andar sozinhos, porque profetas eles vão fluindo e vão voando, sem limite. Um profeta, lá na palavra fala, acho que Efésios 2 diz que o fundamento da palavra, o fundamento são apóstolos e profetas. E tem um outro texto que diz que são apóstolos, profetas e mestres. Não se pode. Você vê um profeta caminhando sozinho, ou aquele povo que se reúne na casa, porque foi incompreendido dentro de igreja, e às vezes está ali, e ocorrem muitas profecias naquele lugar. Tome um cuidado, porque aquele profeta provavelmente possa ter sido corrigido e ele não aceitou. E ele creu muito que ele era um profeta, realmente, que ele precisa crer, a identidade dele é um dom, ele sabe que tem, ele sabe que é verdadeiro, né? Só que o profeta ele tem que aprender e aceitar ser brecado, corrigido, puxado para trás um pouquinho.
Não é que a gente vai calar a voz profética, não. Nós temos cooperadores em formação, por exemplo, que a gente percebe que tem uma veia profética, que às vezes eu oro e digo para o cooperador, por exemplo, vem andar mais perto de nós, mais perto dos profetas de ofício, para você ir aprendendo como nos movemos. Porque às vezes a pessoa tem um dom, mas ela não sabe como executar direito, né? Então é uma constante transformação. O texto vai aí, ó, tá vendo? Um retorno, um arrependimento, e o profeta ele é treinado. Então, se ele for comissionado para edificar, ele precisa estar dentro de um corpo. Isso, ele não pode estar fora do corpo. Não pode estar fora do corpo. E o corpo tem hierarquia. O corpo não é aquela coisa solta, um pedaço está aqui, outro pedaço está lá. Tem organização. Eu completo a sua frase com aquele texto que diz que não foi carne nem sangue que lhe revelou isso, foi o próprio Espírito de Deus. Profetas não podem andar sozinhos. Geralmente profetas e apóstolos, a gente costuma dizer no ministério profético que profetas são os olhos, né? E apóstolos são aqueles que dão vida às visões dos profetas, né? Então caminham juntos porque somos fundamentos da obra, fundamento da igreja do Senhor. Uma igreja profética é uma igreja restauradora, entende? Então você precisa permear nisso, onde haverão fruto, onde haverão dons, onde haverá palavra, onde haverá o conserto. A pastora Miriam, ela costuma falar que ela ama quando Deus vem e bate na igreja. Porque ela foi criada nesse intuito de que ela foi ensinada desde a criação, que ela teve a graça de nascer na graça, como a gente fala, né? Ela em berço cristão. Ela nasceu crente, né? Graças a Deus não tem esse que nasce crente, mas que tem que ter uma decisão por Jesus, você vai ter que fazer, mas ela nasceu no lar cristão. E ela foi ensinada de que quando Deus vem e corrige a igreja, é porque Ele está amando a igreja. E nós entendemos que Deus vai tomar profetas para corrigir a igreja, porque Ele ama a igreja. Até porque nós somos muito imperfeitos, né? Meu Deus, demais, demais. Nós estamos aqui santo, pingando de santidade. Quando a fé a gente olhou torto, já pecou, já errou. Tiver uma oportunidade, a gente já adere, já faz. Então tem que tomar cuidado. A palavra diz, né, que Deus corrige aquele que Ele ama. Isso. Se você não tem correção, você isso mesmo. desconfia. Eu sou favorável. Eu sou favorável de que a gente use a palavra como guia prática diária, né, guia vivo. Mas e se você for consultar um profeta ou pedir ao Senhor uma palavra, eu sou muito digamos assim, de uma linha de que você não force o profeta a nada. Eu quero contar uma experiência que eu tive, ela é engraçada. Gente, um amigo, ele foi embora, tem muitos anos que eu não o vejo. Certa feita a gente foi almoçar, e aí a gente tava almoçando na churrascaria, ele disse assim, você é profeta, né? Aí eu falei, sou, naturalmente, né? Sou. Ele disse assim, tá bom, depois eu quero que você profetiza pra mim. Aí eu falei, tá, só que eu achei que ele tava querendo que eu orasse por ele, não que eu profetizasse mesmo. E aí, terminou o almoço, ele disse, minha profecia. Aí eu falei, vixe, nós na churrascaria saindo, né? Tipo assim, 1h30, 2h da tarde, todo mundo conversou bem e tal, eu comeu bem, conversou bem, muita comunhão. Ele falou, não, vamos ali dentro do meu carro. E a gente entrou dentro do carro, ele ligou o carro, calorzão, né? E aí o ar-condicionado lá, e eu falei assim, o irmão tem algum pedido específico de oração? Ele, não, deixa que se Deus quiser, Deus revela. Aí eu falei, tá bom, amém. Aí eu falei assim, aí ele pegou e disse assim, pode profetizar pra mim. Aí eu falei, amém. Pai, eu quero colocar a vida do teu filho diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aí Deus disse, amém, ele, cadê minha profecia? Eu falei, não sei. Aí ele, não, eu quero. Eu falei, e agora? Eu não, moço. Falei, irmão, eu disse para ele, eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho um pastor do meu coração, o pastor Josivan Medeiros, ele sempre ensinou, dizendo assim, que nós somos uma torneira e que o Senhor abre e passa a virtude em nós quando é necessária. E depois fecha a torneira de novo. Não é porque eu sou profeta, claro que eu não vou limitar Deus, eu posso estar em um lugar calado, mas por estar conectado ao Espírito de Deus, o Senhor está me revelando alguma coisa. Mas não quer dizer que toda vez que eu vou orar com você, eu já vou dizer, Deus está falando. Nem uma pressão doida dessa. Isso, nem uma pressão doida dessa. Pois o homem ficou contrariado, foi embora, porque ele queria uma profecia. Eu disse, irmão, Deus ele vai falar quando ele achar que deve falar. E eu costumo até dizer que Deus sempre fala, a gente é que não está atento. É verdade. Isso aqui fala todo dia, né? Se você olhar quantas vezes você pegar, quantas vezes Deus vai falar. Vai falar. Então assim,
Podem consultar profetas, não é errado, mas saibam quem vocês estão consultando. Saibam se esse profeta realmente tem uma vida com Deus, se esse profeta, ele não anda assim... Solto. Cuidado com profetas soltos, com ministérios soltos, tá? E só os irmãozinhos de oração. Tome cuidado, muito cuidado com um monte. A gente nunca conhece quem são as pessoas. Mas Deus pode, entende? Sim, sim. E é isso, glória a Deus, Isso, aleluia. bom, glória a Deus. Eu acho que seria... Por nós, a gente ficava aqui até... Mas ainda tem uma, arrocha aí na pergunta. Tá bom. Marcelo, qual é a diferença? Marcelo não, profeta. Profeta Marcelo. Qual é a diferença entre os profetas da Velha Aliança e Da A nova. nova aliança. Amém. A gente... Eu ia falar da graça, os profetas da Amém. graça. Glória a Deus. Amém também, né? Sim. Os profetas da nova aliança são profetas que eles têm como base o amor. E as pessoas às vezes confundem isso. Não confundam, peraí. Os profetas da nova aliança, eles têm base o amor de Deus sobre nós. Deus trará juízo em amor? Trará. Porque o problema é pensar, às vezes, que um profeta da nova aliança, ele só vai passar a mão na cabeça da pessoa. Dizer, olha, continue desse jeito mesmo. Não, não é isso. Não é assim. Mas em amor, ele traz justiça e juízo. Nós não profetizamos o pecado de ninguém, porque isso não vai resolver. O intuito de Deus não é expor ninguém. Sim. O intuito de Deus é dar resolução ao problema dele. Por exemplo, profetas da velha aliança estão aqui. Às vezes Deus vai usar um profeta da nova aliança, porque às vezes a pessoa é de uma dura serviço. Então o Senhor vem mesmo assim contando a pessoa, não tem problema. E não quer dizer que você seja um profeta da velha aliança esse que confronta. Mas analisa comigo. O profeta da velha aliança, ele diz assim, por exemplo, Val, se você não mudar, Deus vai te botar no leito. Tu vai morrer, Deus vai não sei o quê, papapá, ppp, papapá. Esse é um profeta que promulga juízo. Eu conheci um homem que a pessoa que saía da igreja dele, ele dizia que ia pro mar do esquecimento. Deus do céu. Isso são exemplos de profetas da velha aliança. Entende? Você tem que entender isso. Agora, profeta da nova aliança, eu estou aqui orando por Val e o Senhor diz assim, eu gosto de dar muito esse exemplo, vamos supor. E não se aplica a ela, viu, gente? Porque Val aqui é labareda viva, uma mulher transformada pelo Senhor de Deus. Meu Deus, amo muito essa Valzinha aqui de Deus. Amém. Às vezes eu estou orando e o Senhor fala assim, por exemplo, digamos, Val, vamos supor, Val é uma mulher altiva, né? E o que vai adiantar se eu disser para você que você é altiva? Eu vou ganhar teu coração? Não, eu vou te fazer sentir envergonhada, porque às vezes as profecias nem sempre são só ao pé do ouvido, culpada. Rejeitada. Você não vai querer nem ter proximidade comigo, né? Assim, ou amizade. Então, se o Senhor te mostra, por exemplo, que alguém, por exemplo, é altivo, né? Eu ensino muito isso nos cursos para formação profética, né? Digamos, se eu estou aqui com a Val e o Senhor fala assim para mim, Val é uma mulher altiva. E eu digo, meu Deus, então o que o Senhor quer que nós liberemos sobre a vida da Val que vai lutar contra a altivez? Aí o Espírito de Deus diz, libera meu amor, libera sensibilidade ao meu espírito, libera pacificidade, ela vai ser pacífica, ela vai ser de um espírito manso. Né? Então, o que a gente faz? Os profetas da nova aliança, eles profetizam, eles liberam a solução. Amém. Entendeu? Não envergonha. Isso, eles não envergonham a não ser que Deus verdadeiramente esteja tomando ali com violência. Eu já vi profetas da nova aliança tem um coração no Senhor que Deus toma com violência, mas é porque se não for assim, a pessoa ela não se dobra ao Senhor. Não vai, sim. Isso. Mas em sua maioria a gente treina, inclusive, as pessoas do ministério profético para isso, né? E a gente diz, você não vai apontar o pecado da pessoa. Deus está revelando o pecado, mas não tem porquê. Porque muitas vezes nós vemos o erro da pessoa, mas não vemos ela de joelho dobrado, arrependida. É verdade. E isso precisa ser levado em consideração. Uma vez uma pessoa me ligou e me contou uma história e me perguntou qual é a opinião que o senhor acha sobre isso, profeta. Eu disse, olha, meu irmão, veja se essa pessoa tem um coração arrependido. Era uma liderança que ela não sabia se ela ia continuar debaixo daquela autoridade. Eu disse, essa liderança se arrepende? Porque se essa liderança se arrepende, ela está em techuvá. Não quer dizer que ela foi reprovada por Deus, não. É a parte homem, a parte humana que está falando. Então, olha para o coração arrependido.
Eu acho que é isso que o Senhor nos leva a fazer, Amém. né? Ao consultarmos um profeta, porque isso é bíblico e é viável, né? Perceba nisso, e profetas, eles trazem aquilo que está no coração do Senhor. É como Deus te vê. Aquilo que o está no profeta- coração de Deus, não no de teu, Deus. né? Isso, não pode É ver o que outra está no meu coisa, né? coração. Pra manipular o profeta, pra Porque tem pessoas... reiterar até às Isso. vezes no erro. Isso, às vezes a pessoa fala, às vezes quando eu vou conhecer alguém, a pessoa começa a contar a história, diz, não conta a história não, porque vai para não me influenciar, para não, sabe, porque se Deus quiser revelar, ele vai revelar, ou se não, entendeu? Porque tem gente, eu tenho um compromisso com Deus, se eu estiver dizendo que Deus está me dizendo mesmo, e eu vou ter que dar conta disso diante do Senhor, né? Então agora tem gente que fala assim, não, ele sabia, né? Então eu prefiro às vezes não saber do que saber e ser, às vezes, né, questionado, né? Isso mal interpretado. Eu acho que levar em consideração essa questão, os profetas precisam ser restaurados, né? Eu já fui um profeta que já permeei, né, nessa questão do expor o outro e tal, mas porque eu não sabia, até que Deus me restaurasse. E numa outra oportunidade eu conto a história de que como Deus me restaurou profeticamente. E foi por isso que ele me colocou para gerar outros profetas, mas até então eu era um profeta que não gerava ninguém. Ninguém. Mas eu vou contar isso em uma outra oportunidade que o Senhor nos der. Mas eu creio que nós temos que falar que ele está no coração do Senhor para a vida da pessoa. Amém. O que Deus tem, né? E Sobre Deus sempre restauração. tem restauração, como você colocou. Sempre tem restauração. Sempre. O ambiente profético promove Restauração. É um ambiente restaurador. Deus não está aqui para nos destruir, mas isso para mesmo. nos restaurar. É isso mesmo. Isso, eu vejo assim. O homem é que destrói, né? O homem é que olha, às vezes vê alguém caído, vê alguém exposto e não presta mais para nada, não vale mais de nada na verdade. Que isso, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira, né? E Deus vai fazer muito mais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Você Deus. gostou? Foi edificada? Eu amei. Eu também. Eu extremamente, minha Ficaria querida. quanto tempo aqui ouvindo? Ixi, até. É porque tu tem plantão, porque senão a gente vai. Marcelo não tem plantão hoje. É verdade. A gente, ó. Mas, a gente já decidiu aqui. Vamos fazer uma segunda parte. Não é? Amém. Não é? Uma Amém. segunda ou uma terceira, porque Amém. ele tem muita coisa pra ensinar. Meu Deus. Um próximo episódio, a gente já até definiu o assunto. Vai ser assim, uma bênção. Mistério. É mistério que mistério. você não pode perder. Que maravilha! Eu fui extremamente edificada. Muito obrigada, meu querido. Bate aí, a gente sempre Amém, termina. amém. Eita glória! Aleluia! Glória. Deus é grande! Você quer deixar algum recado, alguma mensagem, né, para quem está assistindo a respeito de todo o assunto que você nos explicou aqui, que você derramou na nossa vida? Amém. Quero sim. Eu quero dizer que você que está nos ouvindo, olhe para nós e veja com um olhar de misericórdia. Amém. Entendendo que nós carregamos aquilo que cremos mediante a palavra e nós estamos aqui em obediência ao Senhor, mas para gerar também frutos de retidão sobre a sua vida. E eu quero dizer a você que você procure discernir o que há no coração e na mente do Senhor. É importante que você saiba a opinião de Deus sobre a sua vida. Eu digo que Deus, ele não é bulado. Deus não tem uma bula, não é uma receita de bolo. 4 ovos, 3 colheres de açúcar, uma pitada de sal, 2 xícaras de farinha de trigo e assim sucessivamente. Deus, a gente caminha com ele quando a gente caminha em discernimento. E eu acho que isso é necessário, né? Eis-me aqui, estou aqui como profeta para o reino de Deus. Amém. Como vocês, amei essa oportunidade. Amém. Que alegria, viu? Glória a Deus, amém. Vamos ter outras oportunidades e vamos aprender mais Amém. sobre esse ministério profético e temos mais novidades aí, né? É verdade, com Amém. certeza. Então, não deixe de curtir, de compartilhar. E se inscreve no canal pela madrugada, minha gente. Se inscreve, ativa o sininho aí, porque cada episódio é uma bênção derramada na sua vida e na vida de todas as pessoas com quem você pode compartilhar essa palavra. Então, Glória a Deus. um beijo, até o próximo episódio. Deus abençoe. Amém.